Olá pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, senhor. Peraí, para que eu vi, peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Me ouvem? Sim, senhor. Tá, beleza. Obrigado. Agora esqueci de trocar aqui a caixinha. Vamos lá. Bom dia para todos, primeiramente. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Alisson. Ana Clara. Tá borda. Tá aí. Bom dia, Aninha. Dá um alô no chat ou no. Aninha tá aí? Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem, vamos aí, né? Mais um dia, mais uma etapa, né? É verdade. Vamos lá. Brenda, não vi. O Enzo nunca vem, né? Vou botar aqui falta para ele, que ele já vem. Gabriel Majon. O Majon tá aí, não? Majon não tô vendo. Sparapan, cadê o Sparapan? Sparapan chega depois, né? Dorme até Não, tarde. senhor, eu tô aqui, pô. Aí, ó, o cara tá representado mesmo, rapaz do céu. Olha, o irmãozinho não perde, velho. Aí, obrigado, irmão. Gabrielinha. Bom dia, senhor. Bom dia, meu anjo. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Henricão não tá. João Leite. Também não tá. Lavínia. Bom dia, Lavínia. Tá ali, respondeu. Beleza. Ah, quem botou no chat aqui, Ana Taborda, Ana Taborda. Ah, tá, já marquei presença pra ela. Já marquei pra você, Tânia. Oi, Lele. senhor. Oi, meu anjo. Bom dia, querida. Tudo Bom bem? dia, senhor. Tudo sim, com você? Ontem eu fui na escola, fiquei com saudade de vocês mais ainda. Eu precisei ir na escola ontem para pegar lá um material meu que estava lá, meus cadernos estavam na escola, né? Eu estava usando só a versão do computador, mas eu prefiro ter o caderno impresso na mão, né? Aí ontem eu fui à escola pegar, mas aquela escola sem vocês é triste demais. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Que acabe logo, mas enfim. Lívia. Bom dia, Livinha. Tá lá. Bom dia, meu anjo. Marianinha, filhota. Cadê a Marianinha? Marianinha, olha, anda decepcionando a Marianinha, hein? Acho que ontem eu vi ela na escola, mas hoje eu coincidi de ver ela na escola ontem. Nicolas, cadê o Nicão? Tô aqui, senhor. Ô, brother, como é que você tá, irmão? Tá tranquilo mesmo? Tranquilo, senhor. Beleza. Você torce pra quem, Nicolas? Senhor, pra nenhum time, não. Hum? Ah, tá. Achei que você fosse palmeirense, não sei por quê. Nicole Marcucci. Nicole. Bom, tá aqui a Teixeira Marcucci, não vi. Pedro Renascimento, brother, guerreiro, amigo, passa. Cadê Pedro? Também não tá. Rafinha. Rafinha também não tá. Raulzito, brother Raul, como tá, irmão? Suave na nave? E aí, senhor, tranquilo?
Tranquilidade, beleza. Thalita. Bom dia, Thalita. Thalita sem microfone, mas manda um salve no chat aí, Thalita. Não tem microfone habilitado, mas se tiver aí, manda um salve lá no chat. E Vini. Beleza, brother Vini? Fala, senhor, beleza? Como é que você tá, irmão? Tá tranquilidade mesmo? Tô bem, e você? Tranquilo, beleza. Vamos aqui agora na turma do B aqui. Aninha Negrini. Bom dia, Aninha. Bom dia, senhor. Como você tá, meu anjo? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, vamos sair, né? Como é possível estar, mas contente apesar de tudo, né? Estou muito feliz assim com... Eu tenho tido a impressão de que eu, como educador, eu converso com os outros educadores, com colegas de outras escolas, né? E eu tenho tido uma percepção muito boa do que estamos fazendo em meio à pandemia, né? Quando eu digo estamos, eu estou falando de escola, eu estou falando de vocês, né? De mim também, né? E eu tenho assim a impressão, porque está ruim para todo mundo, mas eu tenho a impressão de que nós estamos perdendo menos, assim, vamos assim dizer. A gente tem conseguido dar conta dos conteúdos, com alguma limitação, eu sei, não é igual estar na escola, né? Mas a escola nos deu assim uma estrutura adequada para lidarmos com isso em meio à pandemia, né? Eu tenho visto o desempenho da maioria de vocês em estarem aqui, acorda cedo, mantém disciplina, faz as tarefas, e eu sei que em alguns casos é mais cansativo que presencial, né? Porque na escola você vai ali meio... Você leva pouca coisa para casa e dessa forma eu sei que vocês ficam com muita coisa para depois e tem que ter uma baita disciplina para lidar com isso. Mas, apesar de tudo isso, eu tenho visto assim que a gente tem tido um desempenho muito bom, muito satisfatório. Eu acho que vai ser coisa que depois, numa revisãozinha lá no terceiro ano, que vai revisar tudo mesmo, nós não vamos ter prejuízo quase nenhum. Assim, pelo menos, prejuízo sempre há, né? Mas menor do que a maioria das pessoas está tendo, né? Então, eu vejo porque algumas escolas são aulas só gravadas e você não consegue interagir, você não consegue tirar dúvidas, você não consegue debater nada. E aqui, modéstia à parte, a gente está conseguindo levar a termo aí as necessidades nossas, né? Vamos dizer assim, estou contente. Caio, tá aí? E aí, senhor? E aí, brotherzão, como você tá, irmão? Tranquilidade? Tranquilo, e você? Beleza. Gavizeira. Oi, quem chamou? E aí, senhor? Oi, Bianca. Bianca. Oi, Bianca. Bom dia, meu anjo. Desculpa, eu te pulei aqui, Bom hein? dia, senhor. Imagina. Desculpa, eu pulei você. Foi erro aqui, tá? Obrigado. Tá tudo bem com você, Bianquinha? Ela já fechou. Tudo sim, senhor. Com você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Beleza? Porque eu não gosto de usar micro... Porque é a opção aqui de usar o gamer aqui, mas acho que isso aqui fica muito estranho, né? Então por isso que eu uso o microfone da câmera mesmo, mas eu não tenho certeza se tá legal, né? Enzo tá aí, não. Enzo Fredo, brother Fredo. Ô, irmãozão, como é que tá, Enzão? Tranquilo? Tranquilo, e você, senhor? Beleza, na guerra. Na guerra. Enzo Leme, o Leme não vem, né? Leme. Acho que Leme não. Langeira, pelo amor de Deus. Salve, senhor! Pelo amor de Deus, rapaz do céu, isso aí é nobreza em pessoa, hein? Você sabe dessa, tá ligado? Luto da história, o cara, meu. Isso aí Ai, sim. é brother demais, pelo amor de Deus, é categoria. Ah, você tá ligado? É responsa demais, é responsa demais. Figura. Gabrielinha, meu anjo, filhota, cadê Gabrielinha? Bom dia, minha filhota, tudo bem com você, meu anjo? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Diulica, bom dia, Diulica. Respondeu lá, bom dia no chat, respondeu. Ingrid, bom dia. A Ingrid não falha, gente. Olha, filho, que eu não tive, cara. Pelo amor de Deus, não perde uma. Obrigado, Ingrid. Já tá no chat aqui.
João, brother, Vitor, Geraldino, Pimentel. senhor. Como é que tá, irmão? Tranquilo? Tranquilo, e você? Beleza, na guerra. Juan, brother Juan não vi hoje, ontem tava, deixa eu ver. Hoje não vi, brother Juan, mas beleza. Julica, Bom filha! dia, senhor. Bom dia, Tudo bem? Julica! Como é que você tá, melhor? Tudo Eu bem? tô bem, senhor, e você? Tudo bem, estamos aí. Estamos indo. Verdade. Cauã. Julica, você tá carregado de avisão onde eu parei, né? Você é minha Sim, senhor, claro. auxiliar hoje, dessa semana aí, desse BBS, você é minha auxiliar, né? Vamos lá. Assim que você terminar de Aquele marcar aí, eu negócio te que você falo. tá falando da conta reforma, né? Isso. Ah, beleza, agora eu lembrei. Lembrei porque eu falei, puxa, eu cobrei a Julica, eu sabe onde eu tô, né? Mas Eu te falo, senhor. eu marquei. Cauã, brother, Cauã, não vi Cauã. É o Cauã Richard, nenhum dos Cauãs estão aí. Tá, beleza. Luqueira, não vi Luqueira. Judita, bom dia, Judita. Bom dia, senhor. Dia, Judita, como tá, filhota? Tudo bem? Tudo e com você? Vamos aí, estamos correndo atrás, né? Matheus Teodoro, Mateuseira, não tô vendo, Mateuseira. Murilão, brother, Murilão. Ih, Murilão, como é que tá, irmão? De boa, Tá suave na nave aí? suave. Beleza. Nicole, bom dia, Nicole. Bom dia, senhor. Tudo bem, filhota? Tudo bem? Beleza. E o Lucas Queiroz. Acho que o Lucas Queiroz é aluno novo, né? Não estou vendo ele aqui. Beleza. Mais alguém chegou depois da chamada? Pode falar. Eu cheguei, eu sou do A, Nicole Marcos. Tudo bem, Nicolinha? Como é que você tá, filhota? Eu tô, e você? Tô Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Bom, pessoal, eu estou compartilhando com vocês aqui, eu vou voltar na apostila. Senhor, Você já pode quer que eu te fale? Porque Ah, o assunto de ontem era sobre a Contra-Reforma. Aí você Não estava pode- explicando pra gente sobre as resoluções do Concílio de Trento. E agora você parou na parte da Reforma Católica. Beleza aí, tá vendo? Ó, gente, ó, é por isso que eu falo, tinha que ter uma filha assim, cara. Pelo amor de Deus, é top demais. E aí teve até uma pessoa aqui que eu fiquei maravilhado de ver, deu uma aula pra gente aqui sobre os sacramentos. Quem que foi mesmo? Fiquei impactado de ver aqui. Quem foi que falou que deu uma aula de sacramento para nós aqui ontem, que eu... Foi eu, senhor. Isso, pô, parabéns, hein, Nicolinha. Depois até fui ver. Falei, deixa eu ver. Não que eu tinha duvidado, não. Mas deixa eu ver isso aí sem ver. Eu vi, caraca, minha menina é fera mesmo, praticante, né? Legal, bom saber, né, daquilo que a gente crê, né? Isso é importante. Olha, eu tô tomando meu cafezinho aqui, gente, porque eu acordei bem em cima da hora, tá? Desculpa essa delicadeza aí. Fica Mas tranquilo, senhor. vocês também tomam os cafezinhos de vocês, o leitinho de vocês? É que vocês não Claro. ligam a câmera pra ver, né? Mas então tá tudo aí, né? Se ele abrir a câmera, tem até uns malandros assim debaixo da coberta. E diz que o mal do aluno de AD é achar que pode assistir aula deitado, sabia? O mal do aluno de AD é isso aí, ele achar que pode assistir aula deitado. Aí ele se enrola com isso, daqui a pouco perde a hora. Bom, mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Eu tinha falado ontem, assim, ó, que esse assunto contra a reforma é um assunto muito importante porque ele é uma resposta da igreja ao movimento protestante que a gente já tinha visto no nosso último bimestre, né? Tudo aquilo que aconteceu com o Martinho Lutero, etc., aquilo demandou uma resposta da igreja nesse momento. Aí o que vai acontecer? Em 1534, um nobre espanhol chamado Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. Então, o Inácio de Loyola ele é um nobre espanhol. Então, assim, ele é um membro da nobreza, tá? Ele era lá, ele tinha um título importante. Ele não era rei da Espanha, não. Ele era um nobre espanhol. E na época, a Espanha tinha um rei muito católico, né? Era um rei muito católico. E aí o Inácio de Loyola
que era um nobre muito rico, ele falou assim: "Meu, eu vou bancar economicamente a criação de uma ordem religiosa". O que é uma ordem religiosa? Essas ordens existem até hoje, tá? São organizações religiosas que nascem com um objetivo. Veja bem, a igreja é muito grande. Então, de tempos em tempos, a igreja permite a criação de ordens religiosas que cuidem de assuntos específicos da vida da igreja, das pessoas da igreja, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês medieval. Na Idade Média, havia as pessoas que queriam viajar para a Terra Santa. Vocês lembram que o mundo era dominado pelos árabes, né? A gente falou sobre isso, né? E que o Mediterrâneo estava fechado. Vocês lembram disso aí? Eu sei que já tem lá, nós falamos isso lá no meio da pandemia, ainda estamos na pandemia, mas bem no começo lá, mas a gente falou que os árabes fecharam o Mediterrâneo, não tinha navegação, e viajar para a Terra Santa era um negócio assim meio que quase impossível. Era quase impossível. Era quase impossível por quê? Porque os meios de transporte eram escassos, havia o risco de assaltos, né? É aí que se criou, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Ordem Dominicana. O que era? É uma ordem religiosa com o objetivo, mas aí você veja bem, qual que era o objetivo específico? Porque a igreja não consegue tratar de todos os assuntos. A Ordem Dominicana, por exemplo, ela não aparece aqui no Renascimento, mas ela é uma instituição medieval, ela foi criada com o objetivo de proteger militarmente os viajantes da Terra Prometida. Ou seja, os caras criaram uma ordem, não, nós vamos criar uma ordem aqui de padres que vão usar espada, que vão andar a cavalo, que vão ter armadura, e que, movidos pelo espírito de defesa da fé, vão proteger com espada quem queira ir para a Terra Prometida. Interessante, tem aqui um detalhe importante, que é a Ordem Dominicana que cria uma coisa que a gente usa até hoje, né? Que são as chamadas letras de câmbio, né? Que era uma coisa assim... Então, o cara ia viajar para a Terra Prometida. Aí ele chegava lá na Ordem Dominicana e falava assim: pô, eu tenho aqui 20 mil reais para fazer uma viagem lá para a Terra Prometida. O cara, beleza, me dá aqui. Te dou um papel aqui, ó, que ao longo do caminho você pode ir sacando esse dinheiro aí sem ter o risco de você ser roubado no caminho. É curioso, ou seja, mais ou menos igual a gente faz hoje com viagem, né? Quando eu viajo, eu levo assim pouco dinheiro e levo mais coisa no cartão, que eu vou pagando no cartão, qualquer coisa eu saco um dinheiro ali no banco e vou fazendo isso. E aí, ou seja, diminuía o risco do cara ser roubado no caminho, né? Pra você ter uma ideia de como isso funcionava. Vocês entenderam isso, né? Ficou claro para vocês? Então, por isso que se você, por exemplo, ver algum padre dominicano, se você de vez em quando, dia desse eu vi aqui em Jundiaí, uns dois jovens da Ordem Dominicana. Os caras usam umas botonas, assim, tipo de quartel, usam uma batina de frade, mas é uma roupa marrom, uma espécie de uma espada assim na cintura, porque eles têm essa tradição de ter lá uma questão bem militar mesmo. Então você pega assim o histórico da Ordem Dominicana, os caras são guerreiros, né? Porque esse é o objetivo. Então as ordens eram criadas nesse contexto, tá? Então, por exemplo, a Ordem Franciscana, que foi criada pelo São Francisco de Assis, ela foi criada, por exemplo, aí o pessoal que é católico mais praticante pode interromper se eu estiver falando errado ou se quiser acrescentar alguma coisa, tá? Eu estou falando de história aqui, eu não sou especialista nisso, mas eu estou fazendo leitura histórica. Os franciscanos, por exemplo, foi uma ordem criada com o objetivo de dar assistência aos mais pobres. Então foi criada por um cara que era muito rico, mas falou: não, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. São Francisco de Assis fez isso. E aí criou uma ordem que tem o objetivo de cuidar dos pobres. Então, se você pegar aí a ordem franciscana em qualquer lugar do mundo, você não vê que o trabalho dos caras é cuidar dos necessitados, né? Isso é muito importante porque se você viaja para uma... Eu vou convencer vocês a mudar o destino de Disney para a Europa. Até o terceiro ano eu vou mudar vocês. Você chega no continente europeu, por exemplo, aí você vai visitar um mosteiro de tal ordem, você tem que entrar sabendo um pouquinho dessa ordem para que você entenda o que motivou a criação daquela ordem, né? Então, isso é uma coisa assim, muito, muito bacana, importante.
Eu já visitei a sede de algumas dessas ordens e é bem isso mesmo, você consegue ver. Os franciscanos, por exemplo, tanto é que existe uma expressão na língua portuguesa que diz assim, presta atenção, você tem que entender história para ser culto, né? Tem uma expressão na língua portuguesa, quando alguém está assim, numa situação muito humilde, muito pobrinho, muito de dificuldade assim, a pessoa fala assim, nossa, mas fulano demonstrou uma pobreza franciscana. Nossa, isso aí é um negócio... Ou seja, uma pessoa muito simples, abriu mão de todo luxo, abriu mão de toda riqueza, de toda ostentação para levar uma vida simples, entendeu? E é assim que surgem as ordens, de acordo com a necessidade que a igreja tem. Vocês entenderam o que eu estou falando até agora? Tá claro isso? Sim, senhor. Ah. Uhum. Agora, durante a Reforma Protestante, você tem uma outra demanda. Então, tipo assim, a demanda de cuidar do pobre existe. A demanda de garantir a viagem para o cara que vai para a Terra Santa existe. Mas você passa a ter agora uma outra demanda, porque de repente, se você tinha, e aí nós estávamos até falando isso ontem, você tinha 20 milhões de fiéis, daqui a pouco você tem só 18, pode diminuir o seu poder. Então, a ordem jesuítica, ou Companhia de Jesus, ou os jesuítas, tá? É a mesma coisa, são derivações da mesma palavra. Então, eu vou botar aqui, ó, Companhia de Jesus eram os jesuítas, tá? Era uma companhia que surge diante da necessidade de recuperar os fiéis perdidos ao protestantismo. Tá? Então, a companhia surge com essa missão, abro aspas. E aí, o Inácio de Loyola banca economicamente a criação dessa ordem, ele põe a grana, o Papa autoriza, e aqui nós temos até a imagem do Papa Paulo III, né, que foi o Papa que passou pela Reforma Protestante, dando ao Inácio de Loyola, né, então, aqui está o Papa, né, dando ao Inácio de Loyola a autorização para ele receber, montar a ordem, né? E aí o Inácio de Loyola montou uma ordem de jesuítas que tinha o objetivo de recuperar os fiéis. É por isso que logo após, vocês viram isso, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Brasil. Quando eles chegaram ao Brasil, a gente vai ver quando chegar isso no Brasil, vocês vão lembrar desse momento aqui. Já quando eles vieram colonizar o Brasil, os jesuítas já estavam juntos, né? Então, tipo assim, o Brasil é descoberto em 1500, descoberto entre aspas, mas até 1534 nada acontece. Quando se decide efetivamente colonizar o Brasil, curiosamente, no mesmo ano que se cria a Companhia de Jesus, os jesuítas já estão tudo junto e misturado. É por isso que você não vê no processo de colonização no Brasil, os jesuítas já chegando aqui no Brasil, já aprendendo o idioma dos índios, né? Isso é interessante, porque os jesuítas é que fizeram o primeiro dicionário tupi-guarani português da história, tá? Então, os caras chegaram, aprenderam a língua, criaram um dicionário que os ajudou a se comunicar com os índios. E os jesuítas, outra coisa, eles têm uma metodologia uma pedagogia muito rígida, né? Daí surge uma outra expressão, cultura, história é cultura. Se não conhecer história, não vai ser culto nunca. Toda vez que alguém aplica um método assim muito rigoroso, muito rígido, assim, do tipo, tem que fazer isso, não sei o que lá, tipo Kumon, assim, né? Alguém que faz Kumon? Kumon é bom, viu? Se puder fazer, o Kumon assim, é meio puxado, né? O Kumon mas realmente é bom. Mas é muito bom, assim, eu já vi gente que se dá muito bem fazendo o Kumon aí, né? E aí, quando você observa, assim, um sistema muito rígido, com regras, horários, muita gente, assim, é um sistema jesuítico, ou método jesuítico. Vou até escrever aqui, ó. Isso é cultural, tá, gente? Método jesuítico, tá? Então, o que é o método jesuítico? É quando a pessoa aplica um método
que é aquele assim de dar um horário certinho, não sei o quê. Querendo ou não, dá resultado, né? Normalmente dá resultado. Se o método for adequado, se a pessoa tiver de seguir a disciplina ali, a gente vai entender que é um método adequado, tá? Então, os jesuítas, assim, no começo, param sobre os jesuítas severas críticas, porque na busca incessante dessa metodologia, em alguns momentos, eles aplicavam, assim, alguns castigos físicos que o pessoal não gostava muito, né? Por exemplo, não sei se é dos jesuítas uma expressão que a gente usa na língua portuguesa, que espero que vocês tenham ouvido. Se vocês têm uma vida de leitura, vocês vão ouvir. Vocês já ouviram a expressão dar a mão à palmatória? Vocês já ouviram essa expressão? Vocês já ouviram ou não? Quando fala assim, não, tipo assim, pô, vou dar a mão à palmatória, significa o quê? Não, realmente, fulano falou, eu não acreditei, mas eu tenho que reconhecer. Vocês já ouviram isso ou não? Já ouviram essa expressão? Dar a mão à palmatória? Se vocês não ouviram essa expressão, dar a mão... Não é... Acho que era você que tinha falado pra gente sobre uma expressão... Ou era professor de português, eu não lembro. Eu acho que era espanhol, assim, era... Como que era? Ai, não lembro agora, mas não era mai alguma coisa, não era. Mas tinha o mesmo significado. Tipo, às vezes a gente... sei lá, acontecia alguma coisa e aí falava, a pessoa fez tal coisa. Você falava, não, realmente, eu fiz. Mas você não queria assumir, sabe? Oi. Era meia culpa. Seria meia culpa. É verdade. Mas isso mesmo. Isso, verdade. A aula de história é muita cultura, né, gente? A meia culpa é uma expressão latina, né? Fica a lição para conseguir educar a mulher para ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade. A lição Bom, desculpa. Surra de pau mole, para deixar ela bem mansa. O que é isso, gente? Como que exclui essa pessoa aqui, essa Ana Luísa aqui? Beleza, desculpa, gente. Nem sei quem é essa pessoa aqui. Tá acontecendo isso mesmo, senhor. Não é a primeira vez que essas pessoas entram aqui fazendo esse tipo de besteira. Então, mas eu não sabia quem era a Ana Luísa, achei que a sala estava... mas eu já excluí, removi. Aí a pessoa consegue voltar, não? Não sei, senhor. Tenta deixar no privado a aula. Acho que é no privado que tem que deixar. Entendi. A sala, coloca sala privada, é isso? Eu não sei como faz para colocar a sala privada. Depois eu vou ver isso amanhã. Habilitar a sala de espera, né? Isso. Eu acho que é isso mesmo, senhor. Habilitar a sala de espera, porque aí se a pessoa entrar de novo, ela vai cair na sala de espera e... Beleza, já habilitei aqui. Desculpa, viu? Eu nem sabia que estava acontecendo isso. Bom, mas vamos voltar aqui. Eu estava falando sobre a Companhia de Jesus, e aí a expressão meia culpa, né? A gente até falou ontem, a expressão meia culpa, que é uma expressão latina, que é bem isso, admitir, e uma palmatória, que foi algo que os jesuítas criaram, porque quando a pessoa admite que errou, então nos jesuítas era assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Se você não fizesse, você tinha que dar a mão à palmatória. Era um castigo físico. Palmatória era uma forma, assim, tinha um instrumento que batia na mão da pessoa, entendeu? Então, eu adoro palmatória. Ai, meu Deus do céu. Quem que é esse Gabriel? Vamos ver aqui. A sala de espera. Peraí, gente, desculpa aí. Peraí. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vou admitir o Zago. Cadê esse tal de Gabriel aqui? Isso aí a gente tem que combinar o seguinte. Vocês têm que começar, então, agora, colocar o nome de vocês adequado, assim, nome e sobrenome, porque se está acontecendo isso, igual legal, assim, ó, tem que colocar Gabriel Lange, Lavínia, não sei o que, sabe por quê? Porque senão, na sala de espera habilitada, a gente tem que admitir um por um. Mas se vocês estiverem com nomes diferentes, a gente não sabe, né?
Então seria bacana se a gente passasse a usar esse princípio, assim, igual o Simizinho. Legal, eu não vejo nenhum problema. Como ele está tendo esse problema, alguém divulgou as senhas, e é lamentável que isso aconteça. O que vai acontecer? Conseguir Se vocês tiverem... educar a mulher para ela... Aí, ó. Quem que é? Eu não estou vendo o nome. Quem que é o cara que tá... É a Ana? Para deixar ela bem mansa. O procedimento é muito simples. É a Gabi, senhor. É o Gabi. Como é que é o nome? Gabi? Tá. Professor, mas ontem entraram com o nome da Nina também. Como é que é? Ontem entraram com o nome da Nina. Da Entendi. Catarina. Aí, nem tem mais a Catarina, né? Isso é alguém da sala que divulga. Bom, a sala privada está habilitada, eu acho que... Deixa eu ver como está aqui. Bom, mas vamos lá. O Gabi tá para fora. Vamos ver aqui, peraí. Sala de espera está habilitada. Então, beleza. Vamos combinar assim agora, que vocês entram com o nome e sobrenome de vocês. Dá para fazer isso aí, ô Simeão? Galera, sabe por quê? Porque aí a gente evita esse problema. Professor. Eu sei que, para mim, tudo bem, eu sei, mas pode ter pessoa que não sabe. Então, vou tentar colocar assim, entrar com nome e sobrenome. A maior quantidade de nomes possíveis, porque aí a gente vai conseguir identificar vocês para colocar na sala, né? Porque senão... sobretudo o pessoal que tem gente com nomes repetidos, acho que tem mais de uma Lívia, mais de uma Lavínia, e aí acho que seria bacana isso daí, a gente fazer isso. Tem alguém da sala que não está participando pessoalmente, mas que está usando a senha para entrar com esses nomes, fazer essas coisas aí, mas vamos ver se a gente consegue localizar a IP. O pessoal da escola está trabalhando nisso aí, vamos ver se descobre. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Então, esse método jesuítico, né, da mão à palmatória e tal, foi muito criticado por conta do... hoje seria inaceitável, né? Então, interessante, quando você fala assim, quando seu bisavô fala assim, não, porque na minha escola, se você tiver um bis, uma bisa, ou eu lembro de ter conversado com eles, igual, por exemplo, tem uma Juliana esperando aqui, é Juliana da sala? Eu não sei, só o sobrenome eu não sei, você sabe? Não, senhor, não é. Isso daí já tinha entrado em uma outra live. Entendi. Tá, então... Pronto, ele dá um remover, a pessoa não entra mais. Não, o pessoal da escola o pessoal lá vai começar a pegar o IP, a gente vai fazer denúncia crime disso aí. Porque tá atrapalhando, né, a aula, né? Bom, então, olha só, eles já mandaram isso para o Zoom, eles vão dar IP, vai ter localização, vai ter um jeito de descobrir, não sabe exatamente, mas dá para ter uma ideia de onde mora, pelo menos. Então, pessoal, olha só, nós temos aí a questão da Companhia de Jesus, né, que é criada, né? Então, outra coisa qual que era a missão da Companhia de Jesus, tá? Isso aí é um ponto importante. Eles são criados com a catequese dos índios e o monopólio da educação, tá? Então, eles vão criar aí a educação de uma forma geral. Tanto é que se você já ouviu seus bisavós dizerem assim, porque a minha professora botava de castigo no milho. Essa questão de palmatória, a minha avó fala que teve na escola dela. Minha avó nasceu em 1911. A minha avó falava que tinha palmatória na escola dela quando era pequena. Método jesuítico, né? Porque os jesuítas, cara, o método deles ficou no Brasil durante muito tempo e aí depois isso passou, né? Uma outra coisa que começa a acontecer, e aí eu volto agora nas outras coisas que a gente vai ter nesse tempo, é o seguinte. Aí eles fizeram o famoso Concílio de Trento, né? Então tem aqui, ó, a Reforma Católica. Eu vou explicar para vocês o que é um concílio. Um concílio é quando, eventualmente, a cúpula da igreja se reúne para decidir sobre temas importantes, tá? Eu acho que o último concílio... Marcos, me ajuda se eu estiver falando errado, foi o Concílio Vaticano II, né, em que eles decidiram ali algumas coisas relacionadas a
divórcio, batismo, né? Então, o que é um concílio? Um concílio é quando a cúpula da igreja se reúne num determinado momento para resolver questões importantes para a igreja. E talvez o concílio mais longo da história seja esse concílio chamado Concílio de Trento, tá? Que aconteceu entre 1545 e 1563, né? Então, é o mais longo dos 21 concílios realizados até hoje. Então, assim, é um negócio muito louco, né? Porque o cara... Um concílio que demora 18 anos, né? É realmente muita diferença, muito longo, né? E que, ao final dele, o que é? No concílio, os padres ficam reunidos ali. É óbvio que nesta época aí, não é como hoje, né? Que os caras pegam um avião, vem todo mundo, rapidinho resolve o negócio, vai embora, internet. Nessa época aí, não. Para um cardeal sair de um país e ir para o outro, o cara ia de cavalo, né? Não tinha ainda nem locomotiva. O cara demorava meses para chegar lá, enfim, o que justifica um pouco essa demora, né? Mas o que é importante? Que vocês tenham em mente que o Concílio de Trento é o principal concílio da pós-reforma, né? Da contra-reforma católica, e que ele é importante porque permite, por exemplo, algumas mudanças da igreja. Então, tenha em mente isso daqui, ó, isso é muito importante. Ó. O que foi o Concílio de Trento? O que o Concílio de Trento decidiu? Primeiro, reafirmar os dogmas católicos. Tá? Então, dogma é aquela verdade absoluta da igreja. A colega até explicou ontem aqui, deu um exemplo de um dogma. Tá? São verdades absolutas. Você não pode nem criticar, não tem contestação. Então, o Concílio de Trento disse, não, os dogmas católicos vão continuar. Outra coisa que o Concílio decidiu, restaurou a autoridade papal. Por quê? O Martinho Lutero, nas 95 teses, todo mundo lembra, né? Que ele correu lá, tal, botou as 95 teses, etc. Uma das coisas que o Martinho Lutero questiona lá é a autoridade do Papa para definir quem é da igreja, quem não é. Ele começa a dizer lá que o Papa não tem autoridade para definir. E o que o Concílio de Trento fala? Não, o Papa tem autoridade, sim, sobre as igrejas nos países e assim sucessivamente, tá? Outra coisa importante, mediante a afirmação da sua infalibilidade e supremacia sobre a igreja, ou seja, eles afirmam que o Papa é infalível, tá? Outra coisa, moralizar o clero por meio da criação de seminários. Então, hoje em dia, se você é católico, o padre da sua paróquia, da sua igreja, vocês me perdoem se eu não estiver usando o termo correto, tá, gente? Mas o padre lá da sua paróquia, da sua igreja, ele estudou num seminário. Não é mais como na Idade Média que o cara estava lá na guerra, daqui a pouco o cara volta para casa que você agora é o padre da diocese e tal. Os caras, não, você não é louco, não existe. Os caras, não, o cara tem que estudar, pô. Então, hoje em dia, normalmente, ali, os padres eles fizeram uma ou duas faculdades. Ou é teologia e filosofia, ou é só teologia, mas o cara foi para um seminário, tá? Outra coisa que o clero, o concílio... Isso aqui devia estar numa listinha, eu falei não fazer uma listinha para vocês. Seminários e catecismo. O catecismo para quem não é católico, é uma espécie de... vamos dizer assim, de escola dominical, em que a pessoa aprende ali os rudimentos da fé, se preparando para a Eucaristia, para a primeira comunhão. É uma espécie de aula dos princípios da fé, não é? A colega que falou ontem aqui, se você quiser acrescentar, você pode acrescentar, tá? E outra coisa, eles acabam com a ingerência dos príncipes sobre a igreja, ou seja, acabou esse negócio do príncipe indicar quem é o padre da paróquia. Parou. Quem faz isso agora é a igreja, né? E de certa forma, a gente olha aqui que esse conjunto de ações da igreja são ações importantes, né? Eu acho que são ações que melhoraram a igreja, porque, de fato, o que se tinha antes era um pouco estranho, né? Do jeito que se fazia as coisas naquela época. E aí o Concílio de Trento inicialmente, o ponto mais importante da contra-reforma católica, tá?
Outro ponto importante que os católicos fizeram é o seguinte, na época, né, a igreja fez, foi começar a perseguir, vamos dizer assim, as bruxas, né? Ou seja, tudo que saísse daquilo que a igreja entendia como correto, eles diziam que era bruxaria. E aí eles tinham aqui a foto do Concílio de Trento, né? De Trento. Então, os bispos reunidos para tomar essa decisão. E aí, tem uma coisa que não está aqui, que eu faço questão de colocar aqui, que é o seguinte, ó. Então, Concílio de Trento, seguintes resoluções. Reafirmação dos dogmas, como eu falei lá. Confirmação da transubstanciação. Eu vou explicar para vocês o que é transubstanciação. Se você é católico, você sabe o que é Eucaristia. Se você é protestante, você sabe o que é Santa Ceia. Se você não é nada disso, eu vou te falar que é um momento que os cristãos... Então, se você não sabe o que é isso, você não é cristão, eu imagino. Mas esse aqui é um momento em que os cristãos celebram uma comunhão mediante um símbolo que entendemos que é o corpo de Cristo. Ou seja, os cristãos repartem o corpo de Cristo. É algo simbólico, baseado numa fala do Senhor Jesus, que disse na noite em que ele foi traído, que nós deveríamos comer do corpo dele. É óbvio que isso é uma metáfora, né? Eu entendo assim. Então, mas só que havia um entendimento na época de que quando o padre repartia a Eucaristia, que aquela Eucaristia se transformava literalmente no corpo de Cristo, tá? Então, isso aí é algo importante. E eles mantiveram isso, porque o protestantismo começou a dizer que aquilo era só um símbolo. Sobretudo John Calvino está dizendo assim, não, gente, peraí, isso aí não é exatamente assim. Quando parte ali, simboliza Cristo, tá? Então, o Concílio de Trento falou, não, é o corpo literalmente de Cristo. Uma outra coisa que o Concílio de Trento definiu, e que não está na apostila de vocês, é assim, ó, celibato clerical. O que é a palavra celibato? O celibato é a pessoa que não casa, não se dá em casamento, tá? Então, estabeleceu-se essa regra de celibato clerical, fazendo com que os padres passassem a não poder se casar mais. Se você é uma professora, nem sempre foi assim, não. Era uma coisa meio subentendida e aqui não. Aqui, não, acabou, padre não vai casar. E até hoje é assim, né? Se discute isso em algumas instâncias, se deveria ser assim ou não, mas até hoje é assim e foi decidido isso nessa época. E outra coisa, criaram o índex, né? Interessante, né? Quando você compra um livro novo, que você quer ir direto num capítulo, aí você fala assim, eu vou olhar no índice para ver em que página está o negócio, tá? A pessoa faz isso. O que acontece? É uma relação, né, de capítulos, de informações, de onde está alguma coisa. Então, o índex foi uma relação de livros proibidos de se ter na casa. Então, por exemplo, o livro As 95 Teses do Lutero estava no índex. O Cativeiro Babilônico da Igreja, do Martim Lutero, estava no índex. As Institutas do João Calvino estavam no índex. Ou seja, uma relação de livros proibidos. E aí, quem tinha esses livros tinha que queimar. Foi um momento em que... isso aí foi triste, né? Foi um momento em que muitos livros de ciência tiveram que ser queimados na fogueira, né? E um dos livros proibidos era o livro do Galileu Galilei, né? Que falava que a Terra não era o centro do universo, os caras entenderam que aquilo era heresia e o livro dele entrou nessa relação aí, foi queimado também, tá? Outra coisa, eles restabeleceram o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? Era um tribunal que julgava as pessoas por crimes religiosos, né? Então, teoricamente, você fala assim, um crime religioso não deveria matar ninguém. Mas aí os caras falaram assim, não, dependendo do crime, mata sim. Então, nós vamos restabelecer um tribunal. Um tribunal é um lugar onde se julga as pessoas, né? Então, ele restabelece aí o Tribunal do Santo Ofício para poder julgar as pessoas que, teoricamente, teriam cometido os crimes religiosos ou crimes contra a fé. E aí vocês já devem saber que a Idade Média foi pródiga
Eu até separei aqui umas imagens, mas depois me aconselharam a dizer que não. Eu falei, não, uma vez você essas imagens aí deu ruim. De máquinas de tortura medievais, né? Mas aí, se alguém interessar pelo assunto, não estou indicando, não, mas enfim. Então, o mundo medieval começa a usar o que eu mostro. Não, melhor não. Eu tinha separado aqui, depois deixei quieto. Talvez eu separar para amanhã umas pequenas, assim, umas light. Vamos ver se o YouTube não vai derrubar depois, né? Mas aí eu mostro só no fim da aula de amanhã. Quem quiser pode sair antes de eu mostrar. Mas são máquinas que eles usavam para, vamos assim dizer, máquinas que eles usavam para poder torturar as pessoas perseguidas aí pela Inquisição. Gente, então eu vou parar por aqui, tá? Amanhã a gente faz os exercícios desse modo. Então hoje eu usei a aula de artes, que não tem arte nessa semana. E aí amanhã a gente volta a falar desse assunto e vai dar tudo certo aí. Eu vou tentar entender direitinho como que eu vou fazer esse negócio aqui da entrada desse pessoal na sala. E aí a gente fala. Nicole, pode falar, meu anjo. Ah, tá. Deixa eu habilitar o microfone, porque eu desliguei de todo mundo por causa da... Peraí, Nicole Marcos. Senhor, pode falar. Como é que poderia, tipo, resumir essa contra-reforma para uma resposta de prova, por exemplo? O que foi a contra-reforma? Um resumo, assim. O que foi a contra-reforma, você pode... É o que tá, quer ver? Eu vou te mostrar. Essa aqui a grande resumo é essa aqui, ó. Amanhã, eu ia falar isso amanhã, mas eu vou antecipar. Essa aqui, ó. Tá bem definido aqui, ó. O movimento, aqui, ó, esse. Movimento organizado pela igreja que produziu algumas mudanças com o objetivo de enfrentar o avanço do protestantismo. Entendeu? Ah, tá. É basicamente isso daí. Agora, tem que ter, ó, uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Tem que saber que o Concílio de Trento tem a maior expressão disso e o que ele produziu, que na apostila de vocês está faltando coisa, tá? Tem que saber tudo isso aqui, ó, que o Concílio de Trento produziu: dogmas, índex e o Tribunal do Santo Ofício. Voltou a existir o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício é um negócio que existe desde a Idade Média, mas agora ele voltou com força, tá? E vai matar muita gente. Deu para entender, Nicole? Ficou claro? Sim, obrigada. Então tá bom. Galera, um beijo, tá? Um beijo, um queijo. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela paciência de vocês. Amanhã nós nos falamos novamente. E amanhã todo mundo entra com o nome direitinho, tá? Nome, sobrenome, porque aí a gente vai habilitar essa sala e aí a gente não vai ter dificuldade, não. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, hein?